Oi, esse vídeo é de biologia sobre reprodução viral, então vamos lá! Primeira coisa que a gente vai ver nesse vídeo é sobre os vírus, algumas características. Então, olha, vírus não têm bioquímica necessária para se reproduzir. Então, eles precisam de células hospedeiras para se reproduzir. E os vírus que atacam as bactérias são chamados de bacteriófagos, ou, de uma forma abreviada, fagos. Um fago é capaz de aderir à parede celular de uma bactéria hospedeira, perfurando-a e injetando seu DNA. Essa última informação eu quero que você guarde na sua cabeça, que a gente vai usar ela daqui a pouquinho. Agora a gente tem a reprodução viral, a gente tem dois ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico. Vamos começar falando do ciclo lítico. Primeira etapa do ciclo lítico, então, é a adesão. Lembra que eu falei para você guardar aquela informação na sua cabeça? É agora que você vai usar. Primeiro de tudo, tá falando aqui, ó. O vírion adere à célula hospedeira. O que é um vírion? Vamos ver? Um vírion é uma partícula isolada de um vírus na forma infecciosa. Os vírus passam por várias formas durante seu ciclo, e quando ele está na forma mais completa, com a capacidade de infectar uma célula, chamamos essa forma de vírion. Então, o que acontece? O vírion é esse carinha que está aqui, ó, ele está pronto para infectar essa célula, nesse caso é a bactéria, né? Então, ele é um vírion, ok? Ele está pronto para infectar. E aí, a informação que você tinha guardado na sua cabeça, vamos a ela agora. Primeiro é a adesão. A adesão, ela ocorre fora da bactéria. É só encostar na bactéria. Então, vamos dar um zoom aqui. Ó, a gente tem aqui o vírus, né? O vírion, no caso. Isso é todas as estruturas dele. E a gente tem aqui, ó, parede bacteriana. A gente consegue ver aqui também, parede bacteriana. O vírus só encostou aqui, certo? Essa é a adesão. Agora, vamos para a etapa 2. Penetração. Somente o DNA viral entra na célula. Então, essa é a informação que você tinha guardado ali. Ele vai aderir à parede celular de uma bactéria e vai penetrar só o DNA. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ele está fora da célula, tá vendo? Fora da bactéria. E só o DNA. Então, ele perfurou aqui, né? E penetrou só o DNA. Só o DNA entrou na célula, certo? Agora vamos para a etapa 3. A biossíntese. O que acontece? Depois que o DNA entrou na célula, um monte de coisa vai começar a acontecer. Então, primeiro, o DNA que entrou na célula, o DNA viral, ele vai começar a se multiplicar. Então, vai produzir muito DNA viral. E, ao mesmo tempo, o DNA bacteriano é anulado. Por quê? Embaixo a gente tem mais uma informação. O DNA viral comanda a síntese das proteínas. Então, basicamente, o DNA viral vai fazer a bactéria trabalhar para ele, entendeu? Ele anulou o bacteriano. A bactéria já nem é mais ela mesma, tá anulado o DNA dela. Então, o DNA começa a produzir muito DNA viral, né? E começa a produzir, aqui ó, síntese das proteínas. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, o DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Isso aqui é o quê? Corpinho, parte do corpinho do vírion. Então, tá produzindo um monte de DNA, tá produzindo um monte de corpinho. O que vai acontecer na maturação, que é a etapa 4? As proteínas que constituem as cabeças e as caudas, que se juntam com o DNA viral, que foi multiplicado, eles vão formar novos vírions. Então, vamos ver um pouquinho melhor aqui, ó. Tem o DNA que estava sendo produzido, a parte do corpinho, então tem cauda, capsídeo, fibras da cauda, tem várias coisas. Vai começar tudo a se juntar para formar novos vírions, tá vendo? Ó, aqui tá tudo separado, mas aqui no final é um vírion novo. Ó, colocou DNA, colocou o corpinho, colocou tudo. Aqui já tem um vírion novo. Então, na maturação, vai formar novos vírions lá dentro da bactéria. E aí, o que vai acontecer na etapa 5, que é a liberação? Então, a gente tem, ó, 30 minutos depois da entrada do material genético de um bacteriófago invasor, a parede bacteriana se rompe e libera dezenas de novos fagos, que podem infectar imediatamente outras bactérias, reiniciando o ciclo. Então, o que vai acontecer? Ali, ó, a célula hospedeira ela vai se romper, ela vai romper, vai abrir, porque os novos vírions vão sair. Então, entrou DNA, produziu o corpinho, produziu, né, reproduziu ali o DNA, o corpinho. 30 minutos depois, vai romper a bactéria e vai começar a sair. Então, tá vendo que tá saindo um monte de novo vírion aqui. E aqui o que tá acontecendo? Os vírions estão saindo e eles já podem fazer isso com outras bactérias, outras células. Esse foi o ciclo lítico, certo? Agora a gente tem o ciclo lisogênico. Muita atenção para ver as diferenças entre eles. No ciclo lisogênico, a primeira etapa, né, a primeira e a segunda são iguais. Então, a adesão e a penetração são iguais.
vai aderir, né, fora, então o vírion vai encostar na bactéria e vai penetrar só o DNA. Só o DNA viral entra na célula. Ok, muita atenção. Na etapa 3 do ciclo lisogênico, o que acontece? O DNA de certos tipos de bacteriófagos não se multiplicam imediatamente após entrar na bactéria. Ele se incorpora no cromossomo bacteriano. Então, o que acontece? No ciclo lítico, lembra que eu falei que ele anulava e fazia a bactéria trabalhar para ele, produzindo DNA, produzindo corpinho? No lisogênico não acontece isso, tá vendo? Ó, a gente tem o DNA do bacteriófago aqui e o cromossomo bacteriano aqui. Então, ó, a bactéria tinha só esse cromossomo bacteriano aqui, é o DNA dela. E aí veio o DNA do bacteriófago, né, o DNA viral, e incorporou aqui, ó, ele entrou, ele se juntou, ele formou um DNA único, que juntou o DNA viral dele com o da bactéria. E ele se chama prófago, essa junção aqui, né, do DNA do bacteriófago e o cromossomo bacteriano se chama prófago. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem. O lisogênico, ele não vai anular o DNA bacteriano. Já o lítico vai. Então, primeira diferença. Agora, o que a gente tem? O DNA viral em estado de prófago, ele não afeta a bactéria. Então, lembra que ali anulou o DNA da bactéria no lítico, né? E fez a bactéria começar a trabalhar para ele. Começou a produzir corpinho, o DNA começou a fazer um monte de coisa. Fez uma alteração na bactéria, certo? No lisogênico, não. Ele não vai afetar a bactéria. Assim, o que acontece? A bactéria continua a se reproduzir normalmente com o prófago. Então, o que acontece? Tá vendo? O DNA já tá junto aqui, né? Juntou o DNA viral. E a bactéria, para ela se reproduzir, o que ela faz? Ela se multiplica, depois se divide. E vai ficar fazendo isso. Então, todas as próximas bactérias vão fazer a mesma coisa. Então, ela multiplicou o prófago, né? Que é a junção do DNA viral com o cromossomo bacteriano. Multiplicou. Nisso, a próxima bactéria vai ter esse prófago, né? Vai ter esse mesmo DNA. E as outras próximas também, porque vai ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando. Todas as outras bactérias vão ter esse prófago. Agora a gente tem aqui um esqueminha para ver a diferença. Então, se você já entendeu tudo do lítico e do lisogênico, acho que você vai entender esse esqueminha aqui. Então, vamos começar aqui, ó. DNA do fago tá aqui, e aí ele vai entrar, ó, tá vendo? E aí soltou, ó, vindo pra cá. Tá, ó, muito importante, o rosinha aqui é o cromossomo bacteriano. O que acontece? Aqui veio o DNA, que é o cinza, o DNA viral. Ok, vindo pro lado esquerdo, a gente tem ciclo lítico. Então, o que acontece? Tá vendo que o cromossomo bacteriano sumiu? Não tem mais. O DNA viral vai tomar conta dessa bactéria e vai começar a multiplicar, tá vendo? Tá se multiplicando na bactéria. Tá formando aquela parte que eu falei, forma um monte de corpinho, um monte de DNA. E aí, a célula é lisada, gente. A célula lisada é a célula foi rompida. E o que acontece? Ela se rompeu, então, liberando os fagos. Então, montou os vírus aqui dentro, e agora eles estão saindo. Rompeu, a bactéria morreu, acabou. E aí, o que acontece? Esses vírions novos aqui, eles estão saindo e eles já podem entrar numa nova bactéria. Né? Eles liberam o DNA deles dentro da bactéria. Ok, eles já podem infectar novas bactérias. Agora vamos pensar, ok, veio aqui, veio, infectou, ok. O DNA viral aqui, o que acontece? Ele vai anular o cromossomo bacteriano? Não, ele vai se juntar com o cromossomo bacteriano, tá vendo? Ó, aqui estava separado, ele se juntou. E aí, nisso, a bactéria ela vai se reproduzir normalmente. Ela vai copiar esse prófago aqui e vai se dividir. Então, tá vendo? Ó, multiplicou com o DNA viral, muito importante saber disso, e vai se dividir. E aí, aqui, tá falando que ocasionalmente o prófago se solta do cromossomo bacteriano e inicia um ciclo lítico. Então, ele vai se soltar aqui e aí pode começar um ciclo lítico, ok? Esses são o ciclo lítico e lisogênico. Agora eu fiz uma comparação, uma tabela para fazer uma comparação. Aqui você tem que saber as principais diferenças, né, entre o ciclo lítico e o lisogênico. Então, somente o DNA viral entra na célula. Acontece no lítico e no lisogênico. Ok. Anula o material genético da bactéria. No lítico acontece, no lisogênico não. Se junta com o cromossomo bacteriano. No lítico não acontece, porque ele anula o material genético da bactéria. Já no lisogênico acontece, ele se junta. Aqui a gente tem o rompimento da parede bacteriana. Acontece no lítico? Acontece. Acontece no lisogênico? Não. Só no lítico. E próximas bactérias portadoras do prófago? Acontece no lítico? Não. Ó, o lítico ele rompe a bactéria. Então,
acontece no lisogênico, certo? Então, as próximas bactérias portadoras do prófago são no ciclo lisogênico. Foi esse o vídeo, gente. Esse conteúdo é simples, né? Só uma explicação mais breve. Eu espero ter ajudado vocês. Tentei explicar de uma forma que não ficasse tão complexa nem complicada, mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode me chamar no Instagram ou colocar aqui nos comentários. E foi isso. Espero realmente ter ajudado vocês. Até a próxima!